Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, já na noite desta quarta-feira, dia 8 de outubro, aonde juntos estamos adentrando ao quarto dia do nosso propósito, que tem sobre o tema 7 cartas para Deus. E já está aqui em minhas mãos 18 pessoas representadas através dessas cartas, pessoas acreditaram, pessoas crendo no poder da oração e da intercessão. Eu estava fazendo os cálculos aqui, eu estou nas minhas mãos com 126 cartas. 126 cartas em minhas mãos, apresentando em 2 horários em oração. Eu quero saudar a irmã Mara Gomes. Deus abençoe a sua vida, irmã Mara, o seu esposo, o irmão Roberto e toda a sua casa. O irmão Cláudio Oliveira, bênção de Deus. Cadê minha ovelhinha, irmã Sônia? Transmite um grande abraço a ela por mim. A irmã Fátima Ribeiro, Deus continua fortalecendo-a e abençoando-a em nome do Senhor Jesus. Regina Maria de Paula, oh glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite. Vocês verdadeiramente é um presente do Eterno sobre a minha vida, da minha esposa, da minha família e do ministério que o Senhor Deus nos concedeu. Meus irmãos, desde 2021, a bem da verdade, eu já falei, repito, começamos em 2020, mas os primeiros passos foram em 2019, mas firmamos em 2020, aonde começamos a fazer as lives no começo da pandemia. Nós já estamos no final, quase no final de 2025,
Olha aí, quase 5 anos fazendo essas lives. Quantas pessoas já entraram, já saíram, foram beneficiadas, né, de alguma forma através desta live. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu digo a você que está comigo dentro desse propósito ao longo desses anos, e você que adentrou agora, eu digo que a nossa vida é feita de perseverança. É isso que você acabou de ouvir. A nossa vida é feita de perseverança. E o Senhor Deus, sabendo disso, Ele nos dá 2 ferramentas fundamentais. Por que o Senhor não fala de 3 ferramentas, pastor? Por que o Senhor fala de 2 se nós temos 3 ferramentas? Quais são as 3 ferramentas? Nós temos as ferramentas da oração, nós temos a ferramenta da fé e a ferramenta do jejum. Mas sabemos que nem todos faz jejum diariamente, né? Então, jejuns muitas vezes fazemos quando estamos em alguns momentos de batalha que requer um jejum, né? Ou quando o Senhor Deus nos desperta para tal propósito. Mas a oração é constante, o próprio Jesus bate na tecla da oração, o próprio apóstolo Paulo bate na tecla da oração. Nós vamos ver os grandes líderes do Velho Testamento, né, tendo a sua vida de oração, né, exercendo a sua fé e exercendo a perseverança. Então, nas nossas vidas como servo de Deus, como cristão, também não vai ser diferente. Sei que vão ter altos e baixos. Eu sei que vai ter dias que você não vai ter forças para orar, você não quer orar, você não quer falar com ninguém, você só quer chorar, você quer desabafar. Entendemos. Porque eu mostrei para vocês aqui de um homem que escreveu a sua carta, tá, através das suas lamentações. Quem não sabe interpretar a carta de Jeremias, vão falar que ele estava murmurando, vão falar que ele estava reclamando, vão falar que ele estava questionando. Não, não, não. Ele estava desabafando com o Senhor Deus. De tamanho era a pressão, tá, que ele estava carregando devido à rebeldia e à desobediência de um povo a qual ele recebe a incumbência, a responsabilidade de levar a palavra, ainda que eles estavam presos, estavam cativos. Então, meus irmãos, isso é de suma importância, a oração, a fé, a perseverança, porque nós vivemos pela perseverança, pela fé. Quer ver? Se você abrir a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 10, eu vou até ler com você, não é o texto que nós vamos abordar, mas é um capítulo que o Senhor acabou de colocar no meu coração, através do Espírito Santo, e eu quero ler com vocês. Hebreus, capítulo de número 10. Eu podia citar pela infinita misericórdia do Senhor, mas para aumentar a sua fé, para acrescentar a sua fé, eu vou ler com vocês. E se você quiser anotar aí, você anote. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Versículos de número 36. Tá? Não é o texto que eu vou ler nesta noite, dentro do tópico As 7 Cartas para Deus, mas só reforçando o que eu estou falando na abertura desta live, acerca da perseverança, acerca da fé, é o que nós temos que colocar em prática dia após dia. Hebreus capítulo 10, versículo 36, olha só o que diz, versículo 36, 37 e o 38. Olha que coisa interessante, olha só. Porque necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, Hebreus capítulo de número 10, versículo 36, 37 e 38. Se você quiser anotar e meditar com atenção depois, vai ser de muita valia e de suma importância para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Então eu quero dizer a você, tanto cabe a você e tanto cabe a mim. Nós vivemos pela fé e caminhamos na perseverança.
E se você não aplicar o que eu estou falando ao vosso coração, você vai viver dias difíceis e muitas vezes não vai conseguir sobressair de tais situações. Pois nós vamos ler um texto agora que, humanamente falando, não tinha como ser resolvido o tamanho do problema. Humanamente falando, fugiu do controle. Fugiu do controle. Mas eu vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia, como o Senhor Deus, ele intervém, ele faz, ele age no mundo físico por intermédio da intercessão no mundo espiritual. Vamos ler. Irmã Vânia Silva, Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Vamos ler o texto? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler a passagem bíblica do rei Ezequias, quando mesmo ele, sofrendo uma grande ameaça do rei da Síria, chamado Senaqueribe, ao qual ele estava encurralado, e ele não tinha como escapar daquele cerco, não tinha como, era impossível humanamente falando. Então presta bastante atenção. No capítulo de número 19 de 2 Reis, versículo de número 14, diz o texto: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro, e leu, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Quando o rei Ezequias recebe a carta da mão dos mensageiros, ao ler a carta, ele viu que a situação já estava fora do controle humanamente falando. E o que ele faz? Ezequias, o rei, ele vai direto para a casa de Deus. E ao chegar ali, ele ora ao Senhor e apresenta a carta que ele recebeu. Era uma carta de ameaça, era uma carta a qual, se ele não recuasse, a situação seria gravíssima. Mas eu vou mostrar a vocês, no versículo de número 15, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o mesmo, só tu és Deus de todo o reino da terra. Fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido. Ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouviu a palavra, aleluia. Irmãos, o Senhor Deus ouviu a oração do rei Ezequias. O mesmo recebe uma carta. Se você acompanhar comigo no capítulo 19, no versículo de número 14 de 2 Reis, você vai ver que ele recebe uma carta. E essa carta coloca medo nele, coloca tremor nele. Então, ele corre para a casa de Deus. Aí eu trouxe aqui algo de suma importância. E você vai acompanhando comigo, irmã Marionete, Deus abençoe. A paz do Senhor. Presta atenção. Há momentos em que recebemos cartas. Irmão, dificilmente nós vamos receber cartas escrita à mão pelo correio. Dificilmente. Hoje o WhatsApp, e-mail, o Instagram, Facebook, né, e outras redes sociais que usamos para enviar algum tipo de mensagem. Mas presta bastante atenção. Há momento em que recebemos cartas
não necessariamente escrita em papel, mas em mensagem da vida. Notícias ruins, diagnósticos traumáticos, traições, rejeições ou palavra que nos ferem, vem como mensagem, como carta escrita. Como uma carta, um diagnóstico vem por intermédio do exame. O diagnóstico vem, fulano está com câncer, fulano está com diabetes, fulano está com uma doença degenerativa, e por aí vai. Aí vem uma notícia, uma mensagem no seu WhatsApp, está neutralizado e repreendido, né? Uma notícia ruim que mexe com a estrutura, né? Fulano faleceu, Bertano veio a óbito. São mensagens escritas não em papéis, mas são mensagens escritas que chega até nós. Outras mensagens, como diagnóstico, como eu já disse, muitas vezes traições que você se depara quando pega o celular, ou alguém já vivenciou isso, pegou o celular e reviu ali a mensagem de traição, o esposo conversando com outra mulher, ou a esposa conversando com outro homem, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, enfim. Uma carta de traição por mensagem. Isso mexe com a estrutura. Aí vem rejeições. Quantas vezes a pessoa manda mensagem para outra, né, dizendo: eu rejeito fulano, eu não gosto de fulano, eu não suporto ciclano. Mensagem não escrita em papel, mas são cartas. Ou até palavras que nos ferem, não por escrita, mas mensagem a qual eu recebi essa semana de um pai que recebeu uma carta de uma filha, e a filha falando muitas coisas dele, mexendo com o psicológico, o emocional. Não foi uma carta a punho, não foi uma carta no papel, mas foi uma carta digitada. Envia o WhatsApp, ao ler aquela carta, ao ler aquela mensagem. Irmãos, quem aqui já não recebeu uma carta, uma mensagem escrita através do seu WhatsApp? E chegaram até você essa carta, e você leu, você nunca imaginaria que fulano ia falar, fulano ia escrever. Então, meus irmãos, são cartas da vida. São mensagens que chegam por intermédio de carta escrita, digitalmente falando. Então eu quero mostrar para você que é o que aconteceu com o rei Ezequias. Ezequias também recebeu uma carta. Era uma mensagem ameaçadora, uma afronta ao rei. E essa afronta mexeu com a estrutura. Mas ao invés, presta atenção, que o seu Deus vai te orientar quando você for afrontado ou confrontado. Qual vai ser a sua reação diante da afronta, tá? Seja por carta escrita em mãos, em papel, ou seja, mensagem digitalizada. Prestai atenção. Mas ao invés de responder com medo ou desespero, ele subiu à casa de Deus, apresentou a carta diante do Senhor. Interessante que ele pega a carta que ele foi afrontado, confrontado, e ele apresenta ao Senhor Deus, falando a situação para o Senhor. E ele falando: Senhor, eu não tenho condições humanamente de enfrentar essa situação, mas é por isso que antes de eu tomar qualquer tipo de atitude e me precipitar, eu venho até o Senhor. E ele apresenta ao Senhor. Ezequias, ele não negou o problema. Irmãos, problemas, você não vai fugir dele. Quando eu falo de problema, não estou falando de brigas.
Quando eu falo de problema, eu falo de uma causa que você vai ter que ir lá, sentar com a pessoa, contratar um advogado, situações que infelizmente você vai ter que agir. Então aqui Ezequias, ao receber a carta de afronta, ele não negou o problema. Ele levou o problema ao altar. Ele levou o problema para Deus. Então eu aprendo aqui que dentro dessas 18 pessoas aqui representadas, entre essas 126 cartas, tem situações aqui que, humanamente falando, é impossível de ser resolvida. Mas quando você apresenta no altar, nas mãos do Senhor, aí a situação já começa a mudar. O rumo já começa a mudar. Então, o que Ezequias fez? Ezequias, ele levou ao altar a carta que ele recebeu, e ele leu a carta reconhecendo a situação, mas decidiu não carregar o peso sozinho. Ou seja, se você tem um problema a qual você sabe que sozinha, você não vai conseguir, você precisa procurar ajuda. Como você se expressou aqui nessas 7 cartas, tem situações aqui que não vão ser resolvidas sozinha. Você precisa procurar ajuda. Quem sabe alguém que escreveu essa carta está atravessando traumas, está atravessando depressão, tendo crises de ansiedade, síndrome do pânico, outras coisas que uma pessoa capacitada pode muito bem lhe ajudar. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Escuta bem. Existem lutas que você não precisa responder. Apenas apresenta a Deus. Senhor, tá vendo aquela pessoa? Tá vendo a minha encarregada? Tá vendo aquela pessoa que comprou e não me pagou? Eu apresento ela nas tuas mãos. Senhor, se eu for lá, eu vou falar ou fazer coisas que não vai te agradar. Então eu prefiro, Senhor, engolir situações que eu não posso resolver e coloco no joelho para que o Senhor faça a tua vontade na vida daquela pessoa. Porque o Senhor sabe que eu fui honesto em vender, porque ela falou, ou ele falou que iria pagar. E não pagou, Senhor. Então, você está diante de uma luta, diante de uma situação, a qual você pega esta carga ou esse peso, essa responsabilidade, não pode sozinho, você precisa compartilhar. Como eu disse, existem lutas que você não precisa responder, apenas apresentar a Deus. Porque se você começar a bater de frente com situações, você vai se desgastar emocionalmente falando, psicologicamente falando, fisicamente falando. E aí, qual é a melhor coisa? É você dobrar o seu joelho e com sinceridade. Foi o que eu já falei e repito. A oração mais poderosa é a oração sincera. Aí você com sinceridade apresenta esta situação em forma de carta ao Senhor, como Ezequias apresentou no altar das orações. E aí, quando ele apresenta, enquanto muitos discute com o inimigo, olha que coisa interessante, porque quando você parte para a briga, você parte para a discussão, porque Ezequias, ele não foi lá enfrentar o rei,
que tinha levantado um exército para destruí-lo. Ele recuou, porque ele sabia que não podia bater de frente naquele momento. Ele recua, busca em Deus, porque ele recebe uma carta afronta, e ele pega a carta, lê e apresenta ao Senhor a carta. O Senhor Deus responde à oração dele, dando a ele a instrução, a direção. Aí o que eu aprendo aqui? Enquanto muito discute com o inimigo, o sábio entra na presença do Senhor e deixa que Deus responde por ele. Deixa Deus responder por você. Se você escreveu suas 7 cartas, agora deixa Deus responder por você. O Senhor, ele disse na sua palavra a mim e a você. Isaías 43, 10. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Aí ele continua nos ensinando. Antes que houvesse dia, eu sou. E nada faz escapar das minhas mãos. Agindo ou operando eu, quem impedirá? Então, fizeram alguma coisa com você. Tramaram alguma coisa contra a sua vida, tramaram alguma coisa contra o seu filho, a sua filha, seu neto, a sua neta, ao ponto de a sua carne tremer. Não faça nada, porque se você fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, você vai ficar no prejuízo. Mas um conselho eu te dou pela palavra, como Ezequias fizera. Vá diante de Deus. Apresenta a situação como você está fazendo aqui na carta. E aí você vai ver o resultado dentro do tempo de Deus. E prepara o seu coração, não para vingança, mas sim para agradecer ao Senhor, porque Deus sabe como tratar, como fazer e como trabalhar. Me perguntaram essa semana, dizendo assim, pastor, uma mãe me pergunta, pastor, eu tenho uma filha, e minha filha não segue os meus conselhos. Ela toma decisões sem consultar os pais e sem consultar a Deus, pastor. E eu quero fazer uma pergunta, porque a filha dela está atravessando um processo de saúde muito grave. E é uma adolescente. E a pergunta que eu quero fazer ao Senhor, o Senhor Deus, ele toca no filho para tratar com a mãe? E eu fui para a palavra e respondi a avó, que é mãe e tem uma neta. Eu falei dessa forma, irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou resumir, tá? Numa parábola. Disse para ela, o Senhor Deus, ele é a chave de fenda e nós somos o parafuso, ou seja, o Senhor Deus sabe aonde apertar. Quando ele visita a Abraão, ele não pede Ismael, ele pede Isaque para o sacrifício. Quando o Senhor Deus vai tratar com Ana, ele não toca no esposo de Ana, ele toca no ventre, no útero de Ana. Então, meus amados irmãos e ouvintes, quando o Senhor Deus foi tratar com Davi no pecado que ele cometeu com Batseba, ele podia muito bem, o Senhor Deus, matar Davi. O Senhor Deus podia muito bem matar Batseba, mas Deus permitiu que a criança nascesse e a criança nasce e morre. Deus permitiu a morte da criança. Aí eu perguntaram, pastor, mas Deus ele faz isso? Só você lê no livro do Êxodo. Quando o Senhor Deus permitiu a morte,
adentrar dentro do Egito, e os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. Deus tocou no primogênito de Faraó, morreu. O filho de Faraó morreu, Deus tocou. Deus falou com ele, falou. Deus deu a oportunidade, deu. Mas ele não ouviu. Ele não deu crédito. Então Deus tocou aonde ele mais sentiria. Então, o Senhor está falando com alguém nesta noite. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus agir. Como Ezequias fez, faz também. É difícil, mas coloca na mão do Senhor, ore. Ore que você verá o resultado. Coloca nas mãos do Senhor com sinceridade que o seu Deus vai te direcionar. Você escreveu a carta, você está orando comigo, você vai ter o resultado para a glória de Deus. Vamos lá. Como eu disse, enquanto muitos discutem com o inimigo, o sábio entra na presença do Senhor e deixa que o Senhor Deus responde por ele. Tem um glória a Deus aí? O altar é lugar das respostas de Deus. É na oração. Sem a oração, não vai. Enquanto Ezequias colocou aquela carta diante de Deus, ele estava dizendo: Senhor, tu és, aleluia, o Senhor. Aí ele continua dizendo, presta aí atenção, Senhor, isso não é problema meu. Olha coisa linda. Ele apresenta, irmão, tem que ser ousado e acreditar. Ele foi ousado nas suas falas. Ele falou com Deus assim, Ezequias disse, Senhor, isto não é problema meu. É teu. Essa guerra é tua. Aí eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 17, a qual o Senhor Deus disse para Josafá, dizendo, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por vós e vos calareis. Só você ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, 18 e 20. Leia lá, anota e leia. Então Ezequias falou com o Senhor. Olha que ousadia dele. E Deus ouviu. Deus ouviu. E o profeta Isaías trouxe a resposta. Assim diz o Senhor. No versículo de número 19... capítulo 19, versículo 6 de 2 Reis. 2 Reis 19, 6. Deus responde à oração de Ezequiel dizendo, não temas por causa das palavras que ouviste. Olha que coisa interessante. A carta era uma ameaça. Naquela mesma noite, meu Deus do céu, naquela mesma noite, o destruidor, o exército inimigo foi destruído. Quer ver? Agora no capítulo 19, no versículo de número 35, vamos ler. Olha só. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Olha para mim. Ei, o que Ezequias fez? Ezequias recebeu uma carta de ameaça do rei chamado Senaqueribe, lá no capítulo de número 19, versículo 14. Ele recebe a carta ameaçadora. E ele sabendo que ele não tinha como vencer. Se o exército entrasse, ia aniquilar todo mundo. Quem sabe você colocou nessa carta aqui um problema que fugiu do seu controle. E aí, ele apresenta ao Senhor, ele vai para a casa de Deus,
coloca diante do Senhor e fala: Senhor, essa guerra não é minha. Eu não tenho condições. Essa guerra é do Senhor. Senhor, humanamente falando, eu não tenho condições, eu vou perder, eu vou morrer, eu vou ser devorado, eu vou ser destruído. Foi a oração dele. Aí, Isaías fala para ele: Deus ouviu a tua oração e trouxe a resposta. Aí no capítulo 19, versículo 35, olha só. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite, enquanto Ezequias estava lá na casa de Deus, orando, apresentando, dialogando, enquanto ele estava dialogando, Deus falou: então, peraí, já que você está dialogando comigo, então você vai falando, eu já vou agindo. Ó, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, e a 185.000 deles, ou seja, 185.000 homens. Um anjo matou 185.000 soldados. Era esse exército que ia destruir o rei Ezequias. E o interessante é que antes deles adentrarem, eles avisaram. Mandaram uma carta de afronta. Só que aí, quando Ezequias olha para a carta, eu me lembro, sabe de quem? Eu me lembro de Davi. Davi, ele olha para o gigante Golias, e o gigante afrontando o exército de Israel durante 2 meses. Então Davi, ele vê a situação, ele já não aguenta, ele disse: não, eu vou para cima, porque esse gigante não está afrontando a mim e nem está afrontando o exército, está afrontando diretamente o Deus de Israel. Quando uma pessoa se levanta contra você, ela não está tocando em você. Ela está tocando no Deus que você serve. Porque o salmista diz que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Olha só. Então, naquela mesma noite, o anjo do Senhor veio e matou 185.000 soldados. Só de uma leva. Um anjo só. E o salmista, no Salmo 34, verso 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Agora imagina esse anjo do seu lado. Quem vai tocar? Quem vai chegar? Apresenta a sua carta ao Senhor. Apresenta situações a Deus. O que você precisa entender diante de Deus hoje é que talvez a carta seja um diagnóstico que você recebeu, é um boletim que você não sabe, ou melhor dizendo, é um boleto que você não sabe como pagar, é uma decepção que você está vivenciando ou vivenciou, é um pedido de socorro pela sua casa. São cartas que estão aqui nas minhas mãos. Para eu finalizar, eu te digo uma verdade. Não guarde essa carta no coração. Apresenta a Deus. Coloque por escrito e ore. Apresenta. Que você verá o resultado para a glória de Deus. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Irmãos, quando Ezequias falou para o Senhor Deus, dizendo: Senhor, essa luta não é minha. Eu não tenho condições. Apresenta o Senhor como está aqui, ó, a qual eu vou estar orando e falando: Senhor,
Na quarta carta, nós vamos falar com Deus. Se prepara, pois é o momento da oração. Se puder, dobre o joelho, feche teus olhos. Principalmente você que enviou sua carta. Atenção, Ore Brasil. comigo nesse momento. Agora, o E você pastor que não enviou Anderson ainda, de vai Souza preparando, convida você a porque fazer nós vamos parte da apresentar maior agora, em corrente nome de de oração Jesus. do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus e Pai, eu, teu servo, já me coloco de joelhos em tua santa presença. Nesta noite de quarta-feira, a qual eu apresento nos pés do altar da oração a quarta carta ao Senhor. Quero, neste momento, lhe pedir humildemente que o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir a oração da minha irmã que está no seu quarto, do meu irmão que está no seu quarto ou na sala, mas nesse momento estão conectados comigo nesse propósito de oração. Senhor, perdoa-nos, perdoa nossas fraquezas, nossos desânimos, nossos cansaços. Tende compaixão de nós. Às vezes, meu Pai, passamos um dia tão estressante que o adversário usa pessoas ao nosso redor para roubar a nossa paz. E às vezes paira pensamentos que não provêm do Senhor. E aí, quando nós adentramos a tua presença para orar, há um peso, há um bloqueio, há uma acusação, mas há poder no sangue de Jesus. Neutraliza, Senhor, todos esses pensamentos facciosos, todo cansaço físico e mental seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Grande e soberano. Do outro lado, meu Deus, eu tenho a minha irmã, o meu irmão, que está comigo, meu Deus, neste propósito, a qual já estamos orando há 4 dias. Meu Deus, e dentro desse propósito, 7 cartas para o Senhor, aonde os teus filhos me enviaram as 7 cartas. Meu Deus, são 18 pessoas, Pai, que está comigo nesse propósito. Meu Deus, dentro de cada envelope tem 7 cartas, dando, meu Pai, uma totalidade de 126 cartas, meu Deus, apresentada ao Senhor em 2 horários. No horário, meu Pai, da manhã, dentro do vale, e à noite. Meu Senhor e meu Pai, como o rei Ezequias recebeu uma carta, meu Pai, ameaçadora, meu Deus, ao ponto, meu Deus e meu Pai, dele chegar e levar essa carta ao Senhor, sabendo, meu Deus, que ele não podia lidar com tamanha situação. Então, meu Deus, ele apresenta a carta ao Senhor dizendo: Pai, esse problema não é meu. Meu Senhor, esse diagnóstico não é meu, eu não tenho condições nenhum de resolver.
Meu Deus, esse boleto, meu Deus, que está aqui, eu não estou tendo condições de pagar. Meu Deus, o diagnóstico que chegou, meu Deus, mexe com a minha estrutura. Meu Deus, a traição, a decepção, a frustração. Meu Deus, as dívidas. Meu Deus, a minha vida espiritual e outras situações mais. Pai, uma mãe que escreveu a 4ª carta, apresentando a situação do filho, que é usuário, meu Deus, de um entorpecente. Meu Senhor e meu Pai, um filho ou uma filha que está numa situação, meu Deus, que só o Senhor para mudar o quadro dessa situação. Pai, eu apresento diante do teu altar e já quero, meu Deus, apresentar a ti a 4ª carta do Odílio do Carmo. Sim, meu Deus, o teu servo enviaste a carta e eu apresento ela na palma das tuas mãos, pois o Senhor sabe, meu Pai querido, que esse problema não é dele, mas é para que o Senhor possa resolver, meu Deus, pois tem situações que, humanamente falando, não conseguimos. Meu Deus, a vida financeira do teu filho, a vida espiritual, a saúde ou outras áreas que ele apresenta nessas cartas ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural. Agora, Senhor, meu Deus, eu apresento na palma das tuas mãos, ó Deus, a carta, meu Pai, a 4ª carta da Lília Souza Gomes nas tuas mãos. Meu Deus, a 4ª carta que ela apresenta a ti, meu Deus, são situações que só o Senhor pode resolver, só o Senhor que pode trazer a solução. Meu Deus, eu apresento a ti a 4ª carta do Dinésio, meu Pai querido, Oliveira, na palma das tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor age de uma forma para que teu nome seja glorificado. Senhor, eu apresento a 4ª carta, meu Deus, da Maria Onete Gonçalves, meu Deus, Fertonani, na palma das tuas mãos. Meu Deus, aqui está a carta 4ª da tua filha. Meu Deus, essa 4ª carta, meu Deus, ela apresenta situações, meu Pai, que envolve, meu Deus querido, a sua vida pessoal, ou até mesmo, meu Pai, a vida, meu Pai, das suas filhas, ou situações, meu Deus, que ela apresenta nas tuas mãos. Senhor, a tua filha, a Maria Onete Fortanani, toma nas tuas mãos, visita, Senhor, essa 4ª carta dela, e que a resposta venha para a glória do teu nome. Meu Deus, eu apresento, meu Deus, a 4ª carta da Fátima Aparecida Ribeiro, meu Deus, na palma das tuas mãos. Meu Deus, que essa carta que ela escreveu, o Senhor traga, meu Pai, uma solução dentro, meu Pai, do seu lar, ou em outra área a qual a tua filha tem apresentado, porque ela continua batendo na tecla como as outras, meu Deus, e como os outros, crendo e acreditando no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a 4ª carta da Rosalina, meu Pai querido, de Lourdes, meu Pai querido Piola. Meu Deus, aqui está a carta da tua filha. Eu apresento a 4ª carta nas tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, quem sabe nessa 4ª carta, meu Deus, ela fala como Ezequias falou. Meu Deus, esse problema não é meu, eu não tenho condições, eu apresento a ti, porque eu busco em ti o socorro. Meu Deus, eu apresento a ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu apresento a 4ª carta, meu Pai, do Cláudio Oliveira. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, responder ao ler essa carta dentro da tua vontade, pois o teu filho escreveu a 4ª carta, meu Deus, apresentando nas tuas mãos, meu Pai, e eu creio, meu Deus, na resposta da parte do Senhor.
Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos a quarta carta da Dulce Maria, meu Pai querido Rubir. Meu Deus, eu apresento a ti, Senhor, porque eu continuo crendo no poder da oração. Eu continuo crendo, meu Pai, na resposta do Senhor. Meu Deus, pois é o Senhor que age, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a quarta carta, meu Deus, da Eliane, meu Pai, da Torre, na palma das tuas mãos, meu Senhor. A tua filha, meu Deus, tem adentrado diante de ti, acreditando que resposta venha, Pai. Quem sabe, meu Deus, eu falo como eu falei nas cartas anteriores, meu Deus, problema que ela está enfrentando, meu Deus, ela já passou para as tuas mãos, crendo e acreditando que o Senhor, meu Pai, é poderoso para solucionar esse problema. Meu Deus, eu apresento a quarta carta, meu Pai, da Cleidiane Magalhães, nas tuas mãos, Pai querido. São cartas, meu Deus, que as tuas filhas escreveram na certeza de uma resposta. Meu Senhor, abre a janela do céu, traz resposta. Meu Deus, que manifeste testemunhos, que gera, meu Deus, a fé através da perseverança. Meu Senhor e meu Pai, eu quero apresentar a ti, meu Deus, a quarta carta, meu Pai, do Arla Santos, meu Pai dos prazeres, na palma das tuas mãos. Meu Senhor, eu creio que nessa quarta carta, o Senhor está lendo ela, pois eu estou apresentando ela nas tuas mãos e crendo que resposta vem e o teu nome será glorificado. Meu Deus, eu apresento a quarta carta da Roseli Calacalço Postos, meu Deus, na palma das tuas mãos. Meu Deus, cartas, meu Deus, lacradas, seladas, meu Deus, direcionada ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento, meu Deus, a quarta carta da Regina Maria de Paula nas tuas mãos. Senhor, quem sabe nessa carta a tua filha escreve dizendo: Senhor, essa situação já fugiu do meu controle e eu passo para as tuas mãos para que o Senhor faça a tua vontade. Então, Senhor, eu apresento a quarta carta da tua serva Regina Maria de Paula. Eu apresento, meu Deus, a quarta carta, meu Deus, da tua filha, a irmã Mara Rome, meu Deus. Ó Deus, a tua filha, crendo, acreditando, meu Deus, escreveu, meu Deus, a quarta carta. E a irmã Mara Rome, meu Deus, ela crê que o Senhor, com seus ouvidos, meu Pai, atento ao clamor que está sendo feito neste lugar, eu apresento a carta da tua serva nas tuas mãos, a quarta, Senhor, acreditando que milagres acontecerá. Meu Deus, eu tenho orado e apresentado a vida e a saúde da irmã Mara Rome nas tuas mãos. Eu creio que o testemunho do milagre chegará, Raçou Ramai Chucalavácia, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Pai, eu apresento, meu Deus querido, a carta, meu Pai, da Maria Isaete Gonçalves. Meu Deus, a carta que a tua filha, meu Deus, tem apresentado diante do Senhor. Meu Deus, essa carta envolve, meu Pai querido, muitas questões que ela acredita que o Senhor já está resolvendo, porque o Senhor, meu Pai, age de uma forma que nós não entendemos e não compreendemos, mas o Senhor faz para a glória do teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, meu Deus, a
quarta carta da Lucilda Moraes, meu Pai querido Pereira. Nas tuas mãos eu apresento a carta da tua filha, pois é o Senhor que sabe, meu Deus, o que está escrito na quarta carta, a qual ela precisa, meu Deus, que o Senhor move as tuas mãos poderosas. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a quarta carta, meu Deus, da Silma Ribeiro de Souza nas tuas mãos. Aqui está, meu Deus, a quarta carta da Silma. Eu creio, meu Deus, que solução, direção, resposta chegará e o teu nome será glorificado. Agora, Senhor, eu quero apresentar, meu Deus, a quarta, meu Pai, carta, meu Deus querido, da Mariusete, meu Pai dos Santos, meu Pai de Jesus, na palma das tuas mãos, Senhor, meu Deus, e eu creio e acredito, meu Pai, ao apresentar essa quarta carta nas tuas mãos, da Marisete, meu Deus, o Senhor visita nesta noite de uma forma sobrenatural. Assim, meu Pai, eu vou orando e apresentando essas 18 pessoas nas tuas mãos, e aqueles, meu Deus, que ainda não adentraram, se sentir no teu coração, o Espírito Santo faça a tua obra para a glória do teu nome. Assim eu oro, meu Deus, entregando aos seus cuidados para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, minhas irmãs, aqui está as 18 cartas que foram enviada a mim, endereçada ao Senhor nosso Deus. E a pergunta é: você crê? Você entendeu a mensagem de 2 Reis 19, 14 ao 35? Se você entendeu, você vai descansar. Quando eu falo descansar, eu não estou falando de se acomodar. Confiar. E como eu disse no começo da live, a minha vida e a sua vida é feita de perseverança. E a perseverança sustenta a nossa fé. Continua perseverando. Não abre mão. Creia que no final de tudo você vai ver o resultado para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Amém? Você que adentrou na metade da live, eu te aconselho você voltar no começo dela, porque tem uma palavra liberada do céu para o seu coração. Amém? Chamando a sua atenção e finalizando já, quero convidar a pegar o seu copo com água, aqui está o meu, e juntos nós vamos orar. Quero agradecer mais uma vez o Dinésio, né? Ele entrou um pouquinho atrasado, mas agradecendo aí pelo apoio, pelo auxílio em colocar os capítulos, os versículos, com todo amor, com todo carinho, para que os irmãos venham acompanhando aí os textos para a glória de Deus. Que o Senhor te recompense, Dinésio, no nome de Jesus, juntamente com a sua família. Deus abençoe a cada irmão e cada irmã. Pega o seu copo com água e não desista, persevera em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a Ti esta água, crendo e acreditando que o Senhor, estendendo as suas mãos, abençoando, e quando, meu Pai, essas vidas fizeram uso desta água, sentirão o toque do Senhor e o Teu nome será glorificado. Assim eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou.
Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, já finalizando, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, pois eu já preparei aqui um capítulo de um salmo para você ler e meditar. Presta bastante atenção. Esse propósito, com a permissão do Senhor Deus, amém, Dinésio, obrigado. Com a permissão do Senhor Deus, vai terminar no próximo sábado, se Deus assim permitir, dia 11, que finaliza 7 dias. No dia 11 finaliza, no dia 12, domingo, eu me preparo, porque já no dia 13, segunda-feira, eu já vou entrar na oração e no jejum do 49º, tá? 49º grande clamor pela vida dos fiéis, que vão ser na madrugada de terça, quarta e quinta, ou seja, 14, 15 e 16. Eu vou estar orando 3 madrugadas e jejuando 3 madrugadas. Então fica atento aí. Então, se Deus permitir, no próximo sábado finaliza esse propósito, 7 cartas para Deus. E logo em seguida, no dia 13, à meia-noite, permitindo o Senhor, eu já entro no santo jejum de meia-noite às 4 da manhã, orando pela vida dos fiéis. Como eu disse para você, infelizmente, com muita tristeza em meu coração, tá? Eu estou tirando nomes de pessoas daqui, porque pessoas já passaram de 4 meses, 5 meses, até 6 meses, sem enviar seu dízimo, a sua oferta, ou a oferta do mantenedor, e sem justificar. Então, meus irmãos, dentro desse propósito aqui, são o propósito dos fiéis. Então, infelizmente, vários irmãos pararam. E olha que não é falta do pastor orar nem jejuar, não. Porque eu já estou adentrando, com a permissão do Senhor Deus, no 49º grande clamor. Então, ou seja, todo mês eu estou orando, jejuando pela vida dos fiéis. Então, ou seja, se falar, mas o pastor não está... Não, eu estou orando, eu estou intercedendo. Então, meus irmãos, eu peço a sua ajuda, tá? Se você conhece alguém que tem o coração voltado para abençoar a obra de Deus, nos ajudar, nos ajude. E eu preciso tanto da sua ajuda, amém? Ó, já temos 2 visitas, eu e a minha esposa, para fazer. Nós temos uma visita no sábado, tá? E já temos uma outra visita no domingo. Ei, eu moro no interior de São Paulo e as cidades aqui não são perto. São 55 quilômetros, são 60 quilômetros, 120 quilômetros. Então, ou seja, para ir. Então, de ida e volta. Então, e se Deus permitir, sábado, domingo, eu e minha esposa vão estar ali, ó, agarrado na obra, visitando pessoas que entrou em contato comigo, pedindo visita urgente. E assim nos programamos para fazer essas visitas. Então, meus irmãos, eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. Amém? Então fica atento aí nos meus stories, nas minhas redes sociais, que na próxima terça-feira já estarei entrando no propósito, porque na madrugada, tá, do dia 13, tá, já estamos aí em oração para a glória de Deus, e você vai receber, você que tem sido fiel, você vai receber aí, ó, tá, no seu WhatsApp, o cartaz, vai receber o vídeo e comunicando você para estar nesse propósito. Eu quero que você medite com atenção no Salmo 17, é o que eu estava lendo aqui, né? Uma oração de Davi, eu estava meditando. Ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor. Então, meus irmãos, leia o Salmo 17, medite com atenção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Antes de eu impetrar a bênção sacerdotal, eu quero aqui deixar os meus sentimentos, tá? A todos os familiares da irmã, saudosa irmã Eliana. Hoje, dia 8 de outubro, completa 3 meses que Jesus recolheu a nossa irmã. E ela deixou um legado, um testemunho muito forte para a sua família e para os seus parentes. Vocês acreditam que a irmã dela entrou em contato comigo, porque ela ficou sabendo que a irmã que faleceu, ela era ofertante fiel do ministério, e ela falou, pastor, eu quero dar continuidade ao legado da minha irmã, porque o Senhor foi um instrumento de Deus na vida dela, e eu quero passar a ser ofertante desse ministério. Deus colheu a irmã Eliana e levantou a irmã dela para dar continuidade. Então, meus irmãos, para vocês verem a importância desta obra, ela escreveu esse texto para mim e eu vou compartilhar com vocês dentro do propósito do 49º grande clamor pela vida dos fiéis, dizimista, ofertante e mantenedores. Então, hoje, dia 8 de outubro, completa 3 meses que o Senhor Deus recolheu a irmã Eliana, que o Senhor Deus conforte toda a família. A irmã dela mandou mensagem para mim hoje, muito triste, porque ela sente falta da irmã, porque a irmã, com todos os defeitos, era uma pessoa que conseguia unir a família. Então não é fácil, mas que o Senhor Deus sustente todos os familiares em nome de Jesus. E eu estou aqui fazendo a minha parte, dando assistência, mesmo de longe, estou dando assistência à família no nome de Jesus. Amém? Encurva sua cabeça, por gentileza, e abra suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira venha ser uma quinta-feira de livramentos, paz, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma excelente e abençoada noite e um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Permitindo o Senhor Deus, amanhã de manhã, dentro do Vale, apresentando a quinta carta ao Senhor nosso Deus, e à noite, às 21h, aqui eu e você e o Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Um forte abraço, Deus abençoe e muito obrigado pela sua companhia.